Eu gostaria de estar desejando a paz do Senhor para todos, que todos estejam com a paz de Deus. Vou estar deixando uma palavra para a meditação da igreja. Amém? Para que todos que ouvirem esse vídeo venham meditar nessa palavra. Para todos que venham ver que Deus é poderoso. Que Deus, sem Deus, nós não somos absolutamente nada. E quando nós estamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos tudo, nós conseguimos tudo, nós ficamos cheios da presença do Senhor. Vamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo de número 41, onde fala a epígrafe. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, e o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Querido, vemos aqui nessa palavra uma palavra de fé, uma palavra com qual Davi estava cheio da presença de Deus. Vemos aqui que essa palavra é uma palavra de atitude. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel estava sendo atormentado por 40 dias e 40 noites por um filisteu incircunciso, ao qual diz a Bíblia, atormentando o povo durante 40 dias e 40 noites. Golias de Gate. A Bíblia vai nos relatar que todos ali de Israel não tinham disposição e nem coragem para enfrentar aquele gigante, mas todos estavam com medo. A Bíblia nos diz que o próprio rei não teve coragem de enfrentá-lo, porque não tinha mais a presença de Deus na sua vida. A Bíblia vai nos relatar que a partir que Saul desobedeceu ao Senhor, não queria mais compromisso com Deus, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo permitiu que um espírito de tormenta veio se apossar de Saul. A Bíblia nos diz que Saul não tinha mais uma vida igual, não tinha uma vida normal, mas tinha uma vida atormentada. Mas foi por causa da sua desobediência, e também ele não tinha coragem, não tinha mais a presença de Deus para enfrentar aquele gigante. A Bíblia nos diz que tinha um pequenininho que se dispôs a enfrentar aquele gigante, Davi. A Bíblia nos diz que no versículo 31 vai falar que Davi se dispôs a enfrentar aquele gigante. Quem sabe aquele gigante
zombou de Davi, porque era pequenininho, ruivo e de boa aparência. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não olha para a aparência. Assim como Samuel, quando foi ungir Davi, olhou para Eliabe, olhou para todos aqueles irmãos dele, para Eliabe, Samar, Abinadab, olhou para a sua aparência física, sua aparência humana, vendo que ele era alto, era forte, mas quando chegou no último filho de Jessé, Deus falou: não é nenhum desses daí. Pergunta para Jessé se ainda há um. Jessé falou: não tem mais não. Mas depois ele veio se lembrar: tem um lá no campo pastoreando as minhas ovelhas. Mas eu quero te dizer que aquele que está pastoreando as ovelhas é o que está fazendo a vontade de Deus. É aquele que é o escolhido para ser rei. E Davi, mesmo ali pastoreando ovelha, ele já tinha matado o leão, ele também já tinha matado o urso, porque já tinha a presença de Deus em sua vida. É por isso que Davi se dispôs a derrotar e enfrentar aquele gigante. E ali, aqueles gigantes, Davi, diante daquele gigante pequenininho, mas Davi não estava ligando pro seu tamanho, mas ele só estava ligando pro poder de Deus, para a presença de Deus que estava na sua vida. Davi foi e enfrentou aquele gigante. Foi até um riacho, pegou 5 pedrinhas, mas dentro dessas 5 pedrinhas ele usou uma só, porque foi o poder de Deus. Ele derrotou aquele gigante, cortou a sua cabeça e levou até Saul. Ele, quando se dispôs a enfrentar aquele gigante, é porque ele tinha certeza da majestade de Deus. Ele tinha certeza do poder de Deus. Ele tinha certeza que Deus ia fazer por ele. Ele tinha certeza que Deus ia livrar Israel da mão do filisteu incircunciso. Que Deus ia livrar o seu povo da mão de um filisteu. Assim como Deus livrou Davi do urso, do leão e também fez derrotar o gigante, Deus vai fazer assim com você. Davi tinha certeza de tudo aquilo porque ele tinha fé. E se você tiver fé hoje, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Eu não sei o que você está passando, mas aquele que está lá em cima, diante do seu trono, sentado e vendo tudo que você está passando, Ele vai te ajudar. Não importa o que você está passando, não ligue para aquilo que você está passando, mas confie num Deus do Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer por você. Assim como Ele fez por Davi e por todos os seus servos, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Quem sabe você está no barco, quem sabe as ondas estão balançando, o seu barco está quase a perecer, quase para afundar. Mas eu quero te dizer, esse barco não vai afundar porque Deus está no teu barco. Eu quero te dizer que quando aqueles que pensam que você está afundando, eles vão ver você passando e caminhando por cima das águas, porque você serve a um Deus que tudo pode. Você serve a um Deus todo-poderoso que fez os céus, que fez a terra. Embora que muitos te julguem, até mesmo pela sua aparência, pelo seu tamanho,
pela sua situação de vida. Deus não liga para isso, se você tem bem materiais, se você não tem, se você tem carro novo, se você não tem, se você tem só uma bicicleta. Deus não liga se você tem roupa nova, carro importado, roupa de marca. Deus não liga para isso. Deus liga pro tamanho da sua fé, pro tamanho da sua atitude, pro tamanho. Você pode ter um coração pequenininho, mas o amor que você tem dentro do seu coração é o que agrada a Deus. A vontade de buscar, a vontade de estar na presença de Deus, isso agrada a Deus. Isso agrada ao Senhor, porque a Bíblia nos diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Então não ligue para o que os outros falam, se zomba de você. Não ligue para isso. Ligue para aquele que está lá em cima, que está sempre cuidando de você, que está sempre vendo o que você está fazendo, que está vendo o seu interesse em fazer a obra dele. Não ligue para o que os outros falam, porque tudo que os outros falam não pertence a você. Não pertence nada. Mas ouça o que sempre o Espírito Santo diga a você. Ouça. E faça como Davi. Assim como você venceu, assim como Davi venceu aquele gigante, venceu o urso, venceu o leão, e venceu aquele gigante, você também pode vencer o seu adversário. Você pode vencer esse gigante que está te afrontando. Você pode vencer. Porque Deus está segurando a tua mão e dizendo, você pode, você consegue, porque eu sou contigo. Amém, igreja? Então fique com essa palavra e somente glorifique ao Senhor, porque Ele é Deus. Confie somente no Senhor, porque Ele é poderoso. Amém? Fique na paz, confie nessa palavra, medite, porque Deus é poderoso e Ele vai te ajudar nessa peleja. Nessa peleja o Senhor é quem vai pelejar por você. Amém? Fique com essa palavra e glorifique o nome do Senhor. Amém.